Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. No vídeo de hoje nós vamos ver um vídeo da Jovem Pan Esportes aqui, porque esse assunto recentemente veio à tona aqui no canal, de um outro react que eu fiz. Eu notei que esse vídeo estava tendo bastante acesso, um vídeo do Zico falando aquele confronto da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que o pessoal chama de jogo do Wright, etc. O título do vídeo aqui da Jovem Pan é o seguinte: essa vitimização do Atlético Mineiro é reticência. Mauro César fala tudo e relembra caso Wright com o Flamengo. Bom, já vou pedir para vocês relevarem aí se tiver alguma informação falando de Campeonato Brasileiro, andamento, quem tá na frente, quem vai vencer isso aqui, porque esse vídeo tem 6 meses que foi lançado lá no canal da Jovem Pan, só que eu não tinha visto, e aí falei, pô, vou ver com a rapaziada lá do canal. Então vamos trocar de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação quando se inscrever. Se quiser mandar um donate, é só escanear esse QR Code aqui, será muito bem-vindo. Vou te agradecer demais se você quiser e puder fazer isso. Se não quiser ou não puder, não tem problema. Se mantenha aí engajado, assistindo, compartilhando com teus amigos, comentando, porque comentário é muito importante, então comente sua opinião. E é isso aí, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. E falando sobre essa situação dos dois jogadores... Pra mim, essa rivalidade é uma rivalidade unilateral. Ih, lá vem ele. Que vem de muito tempo e que se fosse Flamengo e Emelec, como foi em 2019, também seria assim, contra qualquer time. É unilateral. Ela é muito maior do Atlético Flamengo do que o contrário. De verdade, de coração, não sei se algum atleticano tá vendo isso daqui. Eu falo por mim, mas eu sei que é a mesma opinião de quase todo flamenguista que eu conheço. Na verdade, eu não conheço nenhum que pense o contrário. A gente tá cagando pro Atlético. A realidade é essa. De repente é aquele velho ditado: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Como foi o Atlético que apanhou? O Atlético que não esquece. Mas pra gente, porra, não estamos nem aí pro Atlético, não. Eu acompanhei, eu vi os jogos de 80, eu tava no Mineirão na final de 80, eu tava no Maracanã na final como torcedor. Eu lembro muito bem tudo que aconteceu, inclusive da pancadaria para sair do estádio para poder voltar pro Rio de Janeiro. Quer dizer, essa vitimização do Atlético é coisa antiga, a gente conhece. De outros carnavais. Tudo começa quando o Atlético, em 77, o Vanderlei estava lá, que ele estava começando aqui na Jovem Pan, perde o Campeonato Brasileiro para o São Paulo do Minelli, né? E o São Paulo do Minelli tinha um time, que era um time cascudo. Time do Neca, do Chicão. Aí o Neca quebra a perna do Ângelo. Jogo era um único jovem, lá no Mineirão. Jogo único. Houve toda a provocação, Serginho e Reinaldo, os dois suspensos. Aí daqui de São Paulo veio a história, ó, Serginho vai jogar, efeito suspensivo. Chegou de avião. Aí o pessoal lá em Belo Horizonte ficou desesperado. Não, então o Reinaldo tem que jogar também. Acabou que nenhum dos dois jogou. São Paulo tinha um time muito cascudo, um time experiente, o Atlético tinha um time leve, jovem, estava invicto no campeonato. E o São Paulo do Minelli arrasta o jogo na chuva, no 0-0 até o final. 120 minutos de futebol. Nos pênaltis, o Valdir Pérez, ele entra na cabeça, no coração, no corpo dos jogadores do Atlético, eles perdem pênaltis, batendo para fora o Márcio, o Joãozinho Paulista, e o Atlético perde o título. Eu lembro que isso foi meio que uma comoção para quem não era São Paulino, porque o time do Atlético ativava muita gente, que era um time jovem, o Reinaldo surgindo com muitos gols. Foi vice-campeão invicto. Vice-campeão invicto. É. E aí o Atlético monta um time daí para frente, que é o time de 80, que tinha Jorge Valença, que tinha Chicão, vai para o Atlético, que tinha Palinha, que tinha Reinaldo, que além de jogar muita bola, era extremamente encrenqueiro o Reinaldo. Eu só vi os vídeos do Reinaldo. Era um cracaço, mas também era um cara que chegava junto. E o Éder também não era um santinho. Então era um time também de muita confusão, de muita briga. E o que acontece? Aí quando surgem aqueles jogos com o Flamengo, tem a final de 80, o Atlético perde, tem os dois jogos na Libertadores. 80 é do Maracanã ou Mineirão? 1-0. Teve polêmica em 80 também, né, Mauro? 1-0 no Mineirão, gol do Reinaldo na falha do Júnior, no jogo, inclusive, que o Palinha acerta o Rondinelli e quebra o maxilar do Rondinelli. Isso os atleticanos não falam mais há muito tempo. Esqueceram, sabe? O Rondinelli veio o jogo pela televisão no hospital, todo remendado. Isso acontece em 80. Então a pancada estava comendo de lado a lado desde lá. De lado a lado. Não tinha santinho de lado nenhum. Aí tem a final 3-2, que o Nunes faz aquele gol, o Reinaldo faz 2 gols, o Reinaldo machucado, o Flamengo campeão brasileiro. Mas a de 80 teve polêmica de arbitragem já, não teve? Teve polêmica de arbitragem com os jogadores do Atlético sendo expulsos pelo Aragão numa discussão no final. E tem uma reclamação de um impedimento... Esse de 80, Mauro, a final é também do Maracanã. Primeiro jogo em Minas, aí são 2 jogos, 77 foi um jogo único. E tem uma reclamação do Atlético de um impedimento, que não foi marcado, que foi marcado do Reinaldo, uma jogada que ele tinha uma chance grande de fazer o gol. Gente, se você for ficar agarrando... Em 2008, o Borges estava impedido no gol do tricampeonato do São Paulo. E não se fala mais nisso, né? Então você fica pescando o lance, você vai encontrar vários lances de qualquer lado, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras. Mas só falam quando é do Flamengo. O Túlio fez aquele gol impedido lá contra o Santos, que foi campeão brasileiro, e a galera tá nem aí.
De vez em quando fala-se disso, mas quando se é o Flamengo, meu amigo... É que nem... Cara, teve um caboclo botou um comentário, pô, muito até coerente o comentário dele. Que o Flamengo perdeu a final da Supercopa aí pro Palmeiras. E, mano, pra mim, o Santos falhou na primeiro gol. Ele parece que vai com o braço curto na bola. No pênalti, parece que ele não tá com o braço todo esticado quando pula. E na hora do último gol do Palmeiras, ele tira o braço da bola e recolhe. Ah, mas o Mike atrapalhou. Mano, o Mike não atrapalhou ele merda nenhuma. Não teve... era pra ser impedimento aquilo ali. Mano, não era. O Flamengo perdeu aquele jogo. A defesa do Flamengo tava uma água. O Flamengo fez 3 gols por mérito da defesa, do ataque, e tomou 4 gols do Palmeiras. Não é por mérito do ataque do Palmeiras, que os gols foram nem do ataque. 4 gols que o Flamengo tomou. Tá, teve um pênalti, mas os gols que o Flamengo tomou, demérito da defesa, posicionamento ridículo. O Vitor Pereira vai ter que corrigir muita coisa. Mas o maluco comentou assim, tipo assim. Eu não lembro das palavras exatas que ele disse. Se esse gol, 4 gols, tivesse sido do Flamengo desse jeito aí, só se falaria isso a semana toda. Porque, de repente, na cabeça dele, eu não posso falar que o gol não foi irregular. Que pra mim foi gol válido e o Santos que falhou ali. Não pulou na bola, etc. Se é o Flamengo, isso aí tava até hoje sendo falado. Realmente, total. Mas a galera, quando não é o Flamengo, o pessoal esquece. Enfim, aí quando chega o grupo de 81 da Libertadores, só passa um. E aí os 2 times fazem a mesma campanha. O Flamengo vence no Rio, não, empata no Rio e empata em Minas, 2-2. Os 2 jogos. Aí jogam lá com os paraguaios, se não falha a memória, aí vão pro jogo extra, que é o jogo em Goiânia. O Wright é escolhido em comum acordo. O Atlético queria o Wright para apitar o jogo. O estádio é escolhido, tudo é definido em comum acordo. O presidente do Atlético era o pai do Alexandre Calil, Elias Calil. Tudo isso está detalhado no livro do Dudu Monsanto, inclusive, sobre o Flamengo de 81. Ele reviu o jogo, esmiuçou e ele detalha nos mínimos detalhes. Detalha dos mínimos detalhes, obviamente, né? É redundante da minha parte. Mas, enfim, e daí para frente começam as versões que passam de pai para filho, que atravessam gerações. Mauro, só para completar o que você disse, eu entrevistei o Zico uma vez e o Zico ele fala, isso é uma palhaçada, esse negócio de 81, porque o Wright, ele me chamou e chamou o Reinaldo. O Reinaldo era o capitão do Atlético, certo? Não era o Reinaldo. Não me recordo. Ele chamou os 2 capitães e ele falou, o jogo tá muito duro. A partir de agora, quem der entrada por trás vai ser expulso. Essa é a explicação do Zico. E aí, depois disso, logo depois que o Wright fala isso, o Reinaldo teria dado um carrinho por trás. E aí é expulso. E aí o Atlético começa a ficar revoltado com aquela situação e tem muitas faltas. Eu não vi o jogo, eu não posso dizer. Mas isso é uma versão que o Zico disse que aconteceu. Você percebeu que tudo que o Mauro falou ficou restrito ao campo. Quer dizer, confusão, entre aspas, pegando um no pé do outro, jogadores e tal. É um outro momento que isso existia entre os jogadores. Não era muito grande a fumaça por parte de dirigente. E quando tinha fumaça, evidentemente, mas se dissipava rapidamente. Tá certo? Mudou isso. E eles começaram, lá em Minas, falei com alguns amigos, eles começaram com essa, digamos, essa postura de que se sentem prejudicados ou perseguidos ou não, acobertados por arbitragem ou por decisões da CBF. Isso é inegável, pelo fato do Flamengo ser vizinho da CBF. E o poder todo do Flamengo. Então isso incomoda, é uma bobagem. Porque, eu vou repetir, nos jogadores, mudou até o fato, o nível profissional dos jogadores. Tá certo? Os jogadores na década de 80, de 90, tinham um tipo de postura como profissionais. Hoje é diferente. Todo mundo tem staff, todo mundo tem os seus agentes. Muitas vezes são agentes comuns. O cara tem um jogador no Flamengo e tem outro jogador no Atlético Mineiro. Tem uma série de coisas que está envolvida aí. E eles, antes de bater para tirar o Bruno do jogo, por exemplo, os caras pensam nisso. Você não vê que o cara, quando dá uma entrada no Rodrigo Caio, o cara bate e, meu Deus, se o Rodrigo não voltar mais a jogar, eu vou carregar isso pro resto da vida. Tem isso. Então, o problema são os cartolas. Os cartolas, o tempo passa, eles aprimoram a lambança. Agora, deixa o Mauro concluir lá. Deixa o Mauro concluir, o que acontece? gente. No jogo de Goiânia, mais ou menos nessa linha... O jogo foi escolhido para ir para Goiânia. O campo neutro. É só pegar, o vídeo tem no YouTube, gente, é só assistir. Assiste o jogo que você vê. Aí começa, pancada de lado a lado.
O maneiro é que eu me lembro do desdobramento disso, o Vampeta viu o jogo. Depois até fez uns comentários em outro dia. Esse vídeo aqui eu não vi. Eu vi o Vampeta falando que, por causa do que o Mauro falou, ele foi assistir o jogo. E tem uma sequência, de fato, de faltas duras, aí reclamações dos jogadores do Atlético. E o Wright, na minha opinião, ele sabota o futebol porque ele tinha que mediar a crise e não colocar gasolina na fogueira. E ele saiu expulsando todo mundo. É óbvio que o Wright acabou com o jogo. Mas aí que fazem muitas pessoas em Belo Horizonte? Elas transferem para o Flamengo um problema que foi do árbitro com o árbitro escolhido em comum acordo, que o Atlético queria o Wright, que era o melhor árbitro do Brasil na época, tá? Como se o Flamengo fosse incapaz de derrotar o Atlético. Eram dois grandes times. E o do Flamengo era melhor. Só pegar o currículo daquele time, as vitórias que aquele time obteve durante tanto tempo. Esse jogo foi quanto? Esse jogo, o jogo não acaba. E o Flamengo depois é nomeado, classificado pela Conmebol. Vários jogadores expulsos, por isso que... O jogo acaba e o Flamengo vence. O Flamengo vence o jogo. Então, assim, o que acontece ali foi um crime contra o futebol, que o jogo foi super esperado, todo mundo queria ver o jogo, e não teve jogo, porque o Wright perdeu o controle. Aí isso é transferido para o Flamengo e é repetido, como se fosse uma seita, na verdade, de malucos que ficam repetindo essa bobagem sem parar, vitimando-se o tempo todo, postura de time pequeno. Essa é a realidade. Sinceramente, eu falo claramente, parece coisa de seita. E repete-se aquilo. Aí você tem uma discussão, o flamenguista discute com o atleticano, o Wright. O que tem um Wright? Quantas vezes o Atlético em Campeonato Mineiro não teve árbitros que erraram? Eles sempre falam, né? Sem o Wright eu não consigo. Isso é um discurso ridículo de gente de mentalidade pequena, propagado por uma ala da mídia subserviente, que existe também, uma outra ala não, tem pessoas que trabalham de uma outra forma, que ficam repetindo isso. E que, infelizmente, essa bobagem chega aqui. Por mim, essa besteira ficava por lá. E ficavam os bobos discutindo essa coisa e se vitimando. Nós somos vítimas. Né? E o mais incrível é que isso resista até hoje. Então falta uma postura mais altiva e entender a história. Assista o vídeo, procurem lá, vejam o que aconteceu. Agora, deve dar ibope para eles, né? Ficar falando do Flamengo. Tinha site lá de Belo Horizonte que tinha quase uma editoria com o meu nome. Tudo que eu falava saía lá. Sério? Exato. Aí agora pararam um pouco. Olha aí, Mauro César Pereira. Mas não me contratam não, sabe? Assim, usa o meu nome para ficar repercutindo de graça. Por quê? Porque eu falo essas coisas mesmo, não vou ficar aqui passando pano, não. É a realidade. Eu acho lamentável, porque o Atlético é um clube de muita torcida, é um clube que hoje tem aí um Becenas, não importa, mas tem estrutura, grandes jogadores, e que deveria ter uma outra postura de toda vez que tem Atlético e Flamengo, essa ladainha. Esse assunto chato, essa repetição, sabe? Essa vitimização que realmente cansa. E a gente acaba não falando menos do futebol. Eu só acho que hoje não é uma rivalidade unilateral. Eu acho que já foi muito mais por parte do Atlético Mineiro e acho que é ainda maior por parte do Atlético Mineiro. Mas eu já vejo muito torcedor do Flamengo engasgado com o Atlético. Tem. Tá falando bobagem. Não tem torcedor do Flamengo engajado com nada com o Atlético. Eles vão precisar crescer uma nova geração de atleticano. Aconteceu um aborto, um absurdo da natureza para que isso aconteça. Não tem, nenhum torcedor do Flamengo que eu já vi na vida tem nenhum engaje com o Atlético. Nenhum torcedor. Nenhum. Isso eu garanto. Você que tá vendo isso aí pode botar no comentário. Eu não sou engajado com o Atlético. Não tenho nada com o Atlético. Nem a favor, nem contra. Tô nem aí pra eles. Mas eles parecem que tem um problema com a gente. A questão que é isso. A rivalidade totalmente unilateral. Eles têm rivalidade com a gente não tem rivalidade pra cima deles. Não tem. O que tem hoje em dia é um jogo bem disputado, um adversário tradicional. É que nem quando joga Flamengo e Corinthians. Eu não tenho nenhuma rivalidade com o Corinthians. Mas é um adversário tradicional. O Flamengo joga com o Corinthians, eu fico naquela... temos que ganhar do Corinthians, O Corinthians é um time importante, time difícil. Tem alguns jogadores ali de importância. De repente, numa bola, eles podem decidir esse jogo. Não podemos dar mole. É essa a rivalidade máxima que tem com o Atlético, de minha parte, e de todos que eu conheço, é essa. Fora disso, só eles que veem o Flamengo como uma espécie de Cruzeiro 2.0. Eu vejo o torcedor, tem que ganhar, nosso Atlético Mineiro, tem que ganhar do Atlético Mineiro. Teve a situação da Copa do Brasil, a virada com o gol do menino Maluquinho em 2014, na semifinal. Teve a situação também agora da Supercopa do Brasil. Quem é menino Maluquinho? Com os pênaltis do jeito que foram. As provocações do Flamengo com relação aos pênaltis dados contra o Atlético Mineiro. Concordo com o Mauro quando ele diz, rivalidade maior por parte do Atlético? Sim. Mas hoje eu vejo o Flamengo um pouco engasgado com o Atlético também. Pode falar, Vamp. Assim, o professor Vanderlei, eu nasci 13 de maio de 74, né? Então aí esse jogo aí de 80, eu tinha 6 anos, não tinha noção nenhuma de nada, né?
E aí, quando eu comecei a jogar bola, comecei a entender, isso batendo meus babas lá em Nazaré, né? Não era essa globalização toda, professor. Passava jogos do Campeonato Carioca, na Bahia direto, até dia de segunda-feira. E nem todo mundo tinha televisão em casa, então a gente ia pra casa do vizinho. Eu ia pra casa do vizinho assistir os jogos, né? E depois, em 88, eu chego no Vitória, né? Faço o meu teste e passo. E aí que eu começo a aprender. E esse negócio que fala que é o Rio, a CBF, tá ali perto do Rio. Eu cresci lá no Vitória desde os 14 anos, Paulo Carneiro, falando assim, ó, eu sou o Eurico Miranda. A diferença dele pra mim é que eu preciso pegar um avião pra ir no Rio de Janeiro. Ele já tá do lado. Aí eu vi o Paulo Maracajá. Falavam isso, né? Quando eu vi o Botafogo sendo campeão, o campeão carioca, não o Emil Pinheiro, né, que era do Bicheiro, chorando, Estrela Solitária. O Castor de Andrade com o Bangu na final contra o Coritiba. Hoje tem até no Netflix aí, Dr. Castor, né? O que morreu do Corinthians, que era folclore. Vicente Mateus. Vicente Mateus, tinha isso tudo. Personagem. Eles apareciam de vez em quando. Né? E lá na Bahia, Miranda era o pior. Lá na Bahia pegava o quê? O Globo Esporte edição local, que era 20 minutos, e o Globo Esporte nacional. Né? Então a gente viu um pouco, foi crescendo com isso, tendo essas místicas todas também. Né? Agora. Bom, agora eles vão mudar de assunto, já não interessa mais pra nós, então deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você, flamenguista, que nem eu, tem rivalidade com o Atlético Mineiro? Eu não tenho. Nenhuma, não tô nem aí. O que você pensa a respeito dessa fala deles aí de que sem o Wright a gente não conseguiria? Você concorda, discorda? Bota nos comentários como você se sente a respeito disso. E você que não torce pro Flamengo pode comentar o que você quiser, desde que você seja respeitoso, não falte com respeito nem a mim, nem a ninguém que tá comentando também, tá tranquilo. Se eu ver comentário desrespeitoso, vai ser banido, mas fora isso, cara, todos vocês que não são Flamengo são extremamente bem-vindos aqui, não tem problema algum, pode vir aqui, pode participar, pode brincar com a gente, brincadeira sempre é bem-vinda, gosto muito de ler os comentários, já dei muita risada com zoação de gente que veio aqui, não é muito no começo, o canal é pequeno, mas já vi galera comentando uns negócios engraçados que eu fico rindo sozinho lendo os comentários lá, então seja bem-vindo aí para fazer o comentário que você quiser a respeito disso. Mas eu, de certa forma, de qualquer forma, eu sugiro que vocês procurem no YouTube aí vídeos do jogo. Assistam o jogo mesmo, o jogo. Sem ser aquele negócio, maior roubo da história, todo picotado o jogo. Procura o VT completo da partida e assiste a partida completa para você entender o contexto do que aconteceu. E tirar sua própria opinião, para não ser que nem o Mauro falou, aquela opinião que vai passando de pai para filho, de amigo para amigo, sem você ter o conhecimento dos fatos reais. Vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho quando se inscrever, deixar um like no vídeo e é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.